Olá, tudo bem contigo? Vamos falar agora sobre soluções de controvérsias internacionais. E o que seria, nesse contexto, uma controvérsia? Podemos dizer que trata-se de um desacordo sobre certo ponto de direito ou de fato, ou toda contradição ou oposição de teses jurídicas ou de interesse entre dois Estados. No âmbito internacional, já sabemos que um princípio norteador das relações é a busca pela paz. A própria função, motivo da existência da ONU é a manutenção da paz, sendo inclusive um requisito para ingressar na ONU que o Estado seja defensor da paz. Então existe no ordenamento internacional previsão de instrumentos próprios para a solução pacífica de conflitos. E não só pacíficas, existem outras situações que permitem, veremos logo mais, o uso da força. Mas a regra, a predominância deve ser da solução pacífica. Tanto no artigo 33 da Carta da ONU, como no artigo 25 da Carta da OEA, nós temos exemplos de soluções, de instrumentos para a solução. Não são rolos taxativos, até mesmo porque os estados têm liberdade para solucionarem eventuais conflitos, desacordos que surjam. Mas, como exemplo, vamos estudar, ainda que brevemente, esses instrumentos citados. Então, o artigo 33 nos diz: as partes em uma controvérsia que possa vir a constituir uma ameaça à paz e à segurança internacionais procurarão, antes de tudo, chegar a uma solução por negociação, inquérito, mediação, conciliação, arbitragem, solução judicial, recurso a entidades ou acordos regionais ou qualquer outro meio pacífico à sua escolha. Diz ainda, o ponto 2 desse artigo 33, que o Conselho de Segurança convidará, quando julgar necessário, as referidas partes a resolver por tais meios suas controvérsias. O artigo 25 da OEA, por sua vez, diz que são processos pacíficos, mais uma vez um rol exemplificativo: a negociação direta, os bons ofícios, a mediação, a investigação e conciliação, processo judicial, arbitragem e os que sejam especialmente combinados em qualquer momento pelas partes. Então vamos analisar esses instrumentos. Então, começando pela negociação. A mais simples é quando os estados, eles sozinhos resolvem, eles sentam à mesa e conversam e chegam a um acordo. Por sua vez, a mediação envolve um terceiro. Esse terceiro, ele poderá, inclusive, interferir, trazendo propostas, sugestões para a solução do conflito. Temos também os chamados bons ofícios, em que um terceiro participa pela via diplomática, porém, o intuito dele é apenas aproximar, ou seja, criar o diálogo entre as partes. Ele não tem a iniciativa, não pode ter a iniciativa, por exemplo, de sugerir soluções. Temos também a conciliação, que basicamente é a mediação, só que em vez de um terceiro, um Estado, terceiro, uma organização, como terceiro nós temos uma comissão de conciliação, que também irá propor soluções, propostas, ideias para resolver a questão. A consulta, o que seria a consulta? A consulta é uma previsão convencional que normalmente ocorre da seguinte forma: os estados partes de uma convenção, de um tratado, periodicamente se reúnem para então trazer à tona eventuais reclamações, insatisfações entre os membros daquela convenção, daquele acordo. Então, essa é chamada consulta, esse encontro periódico para trazer à baila descontentamentos, procurando a solução. Temos o chamado inquérito, que nada mais é do que um meio de certificação de fatos. Na verdade, não é propriamente um meio de solução de conflito, mas é uma forma de certificar os fatos alegados, mas com o intuito de, trazendo as constatações, facilitar, ajudar a chegar a uma solução pacífica. Além desses meios, nós temos também os políticos, que ocorrem
por exemplo, no seio da ONU, através da Assembleia Geral, através do Conselho de Segurança. Então, os Estados-membros, eles trazem ali suas questões e procura-se, pelo diálogo, pela intervenção, o apoio da ONU, resolverem. Essas situações, para chegarem a atrair a atenção da Assembleia Geral ou do Conselho de Segurança, são das mais graves. Até mesmo pela dificuldade que o Conselho de Segurança normalmente tem de chegar a um acordo, uma solução, uma vez que, conforme já vimos, no Conselho de Segurança nós temos 3 cadeiras cativas, que em casos mais complexos, mais importantes, mais graves, há necessidade da decisão ser unânime em relação a estes 5. Temos ainda os chamados meios jurisdicionais, a arbitragem, e aqui há uma certa polêmica se a arbitragem seria ou não jurisdicional. Nós temos, por exemplo, Francisco Rezec, que traz a ideia de que trata-se de um meio jurisdicional, uma vez que nós temos aí uma profissionalização, uma especialidade de quem pratica arbitragem, dos árbitros ou da comissão de arbitragem, diferente, por exemplo, dos bons ofícios, da mediação, da conciliação, onde um terceiro que está ali para auxiliar, mas não existe essa habitualidade, essa finalidade diferente da arbitragem. Porém, mesmo sendo jurisdicional, não seria judicial. Essa é a visão do Francisco Rezec. E a semelhança do que ocorre no direito interno, no nosso direito interno, a decisão de arbitragem ela é obrigatória, ela é irrecorrível, salvo para esclarecer eventual dúvida numa espécie de embargo de declaração. Porém, ela não é autoexecutável, ela não é executável, de forma que espera-se dos estados que se sujeitam à arbitragem o cumprimento sem necessidade de provocação, ok? Nesse contexto de soluções jurisdicionais, não há como esquecer da Corte Internacional de Justiça, órgão da ONU que, já comentado aqui, possui função consultiva e também contenciosa. Então, a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, eventuais organizações, Estados-membros podem consultar a Corte acerca de controvérsias, acerca de questões envolvendo desacordos. E também há que se falar no contencioso. Aqui há uma importante observação. Há a chamada cláusula facultativa de jurisdição obrigatória. O nome é interessante, né? A cláusula é facultativa, porém de jurisdição obrigatória. O que seria isso? Na Carta das Nações Unidas temos o anexo, que é o Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Quando de sua feitura, devido à dificuldade da maior parte dos estados aceitarem uma jurisdição internacional, criou-se esta costura, essa possibilidade de, sim, ser membro da ONU, sim, assinar a carta com anexo, que é o Estatuto da Corte, porém, para sujeitar-se à jurisdição da Corte Internacional de Justiça, há necessidade de manifestação expressa. Por exemplo, não há que se falar nesse tipo de cláusula em relação ao TPI, Tribunal Penal Internacional, que é bem mais recente, foi criado pelo Estatuto de Roma, e uma vez que um Estado ele assina o Estatuto de Roma, automaticamente ele se submete à jurisdição do TPI. Então, não há que se falar nesse caso de cláusula facultativa. Mas em relação à Corte Internacional de Justiça, é importante observarmos esse detalhe, ok? Bom, acerca das decisões da Corte Internacional de Justiça, também são obrigatórias, irrecorríveis e, diferentemente da arbitragem, são executáveis, inclusive à força. Então, o Conselho de Segurança pode expedir resoluções, a própria Corte pode se manifestar nesse sentido e então atuar para forçar a execução de uma determinada ordem, porque uma vez que o Estado se submeteu à sua jurisdição, espera-se, pela boa-fé e demais princípios, que se submeta e cumpra o que for determinado. Ainda
falando sobre cortes, trago aqui exemplos de outras cortes internacionais. Eu já mencionei a Corte Internacional de Justiça e o TPI, mas temos, por exemplo, a Corte Europeia dos Direitos Humanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, volta e meia aparece aí nos nossos noticiários, o Tribunal de Justiça da União Europeia, temos o Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul e também o Tribunal Internacional de Direito do Mar, entre outras possibilidades de criação, inclusive, sempre buscando solucionar conflitos de modo pacífico. Mas temos também meios coercitivos, alguns aceitos, outros não, pelo direito internacional. O primeiro exemplo seria a retorção. O que é retorção? É a prática de um ato não amistoso por um Estado em resposta a ato semelhante de outro Estado. Um exemplo, suponhamos que um Estado, no exercício da sua soberania, impeça ou dificulte a entrada de estrangeiros de determinada nacionalidade em seu território. Por exemplo, o Canadá impeça ou dificulte que brasileiros ingressem em seu território, ou seja, expedição de visto. Isso não é ilegal, faz parte da soberania do Estado. Porém, o Brasil faz o que nessa situação? A reciprocidade é muito comum e ocorrente no direito internacional, nas relações internacionais. Então, o Brasil, ele, por sua vez, faz o mesmo. Ele muda a sua legislação com o fim de impedir ou dificultar a entrada de canadenses em seu território. Então, essa chamada retorção, ela é aceita. Por que ela é aceita? Porque estamos diante de atos lícitos, diferente da retorção. Perdão, diferente da represália. A represália ou contramedida, então, temos a retorção e temos a represália ou contramedida. Esta é ilícita. Por quê? Porque aqui estamos diante de atos ilícitos por parte de um Estado, que por sua vez gera atos ilícitos de outro Estado em resposta. Ou seja, temos atos ilícitos recíprocos. Então, a contramedida ou a represália não é bem vista, não é aceita. Então, por exemplo, descumprimento de um tratado, questões envolvendo tarifação de importações. O Brasil, por exemplo, ele já foi condenado por prática de ilícito, de protecionismo ilícito pelo GATT, por conta de importações e taxas em relação a automóveis. Temos o embargo, também não é permitido. O que seria o embargo nesse contexto? É quando um Estado costeiro ele apreende embarcações e mercadorias de outro Estado. Então, o Brasil, por exemplo, apreende um navio francês atracado no Porto de Santos, bem como a sua carga. Isso é ilegal, ok? Mas é um meio coercitivo, às vezes, para se chegar num acordo, impor um acordo. Boicote, que é a ruptura das relações econômicas. Bloqueio pacífico, que também não é aceito, ou seja, o uso das forças armadas para impedir que um Estado tenha relações econômicas com outro Estado. Então, apesar do uso das forças armadas, ainda não estamos falando em belicosidade, porque não há disparo, mas usa-se como um bloqueio para impedir, por exemplo, que um Estado entregue determinada mercadoria para outro Estado. Rompimento das relações diplomáticas, que é o fim do direito chamado direito de legação, ou seja, a expulsão de diplomatas, o fechamento de embaixadas. São meios coercitivos para a solução de conflitos. E por fim, é importante salientar que apesar do princípio internacional de busca pela paz, que pelo objetivo, apesar do objetivo da ONU de trabalhar e lutar pela paz, são admitidas 3 hipóteses de uso da força por parte de um Estado ou da própria ONU. Então, a primeira exceção seria a legítima defesa. Então, uma vez que o Estado é atacado, sofre uma agressão injusta, ele pode usar da força para se defender.
e solucionar o conflito de forma militar, ok? Então, isso é permitido. Outro exemplo de permissão seria o chamado Sistema de Segurança Coletiva da ONU. O que seria o Sistema de Segurança Coletiva da ONU? Então, por exemplo, para cumprimento de uma resolução do Conselho de Segurança. Então, é possível impor a força. A ONU não possui uma força armada, um território. A ONU não possui cidadãos. Então, ela se utiliza das forças armadas, de porções das forças armadas de outros estados, que formam, sim, uma força única em prol da ONU. Ok? Os chamados capacetes azuis. Então, essa força coletiva, esse sistema coletivo, essa guerra coletiva é admitida. Por quê? Ela passa por análise da Assembleia, ela passa pelo Conselho de Segurança e ela é prevista para casos de violações graves da ordem internacional. Então, seria um uso da força permitido. E, por último, nós temos a possibilidade de um povo lutar pela sua autodeterminação. Quando falamos em autodeterminação dos povos, temos que ter em mente, primeiro, um povo se insurge, e já falamos sobre a noção de povo, mas não apenas isso, é necessário que esse povo esteja sendo oprimido, castigado, de alguma forma, pelo Estado ao qual ele pertence naquele momento. Então, se admite que esse Estado, então, lute, se levante para buscar a sua autodeterminação, sua autonomia. Ok? Bom, basicamente são essas formas de soluções, algumas pacíficas, outras não, no âmbito internacional, e com isso nós terminamos essa breve análise sobre esse importante ponto do direito internacional público. Se você gostou desse vídeo, se você teve o seu conhecimento ampliado de alguma forma, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e comentar, ok? E até mais, até o próximo vídeo, nos vemos por aí.